Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui mais um dia resolvendo questão. E essa questão aqui é uma questão até que famosa, é uma das questões discursivas do vestibular do IME, sim, do Instituto Militar de Engenharia. Não parece, mas por mais que ela seja uma questão que tem uma ideia difícil, tipo, ela parece difícil visualmente, ela é uma questão super simples e fácil. Basta você saber de pêndulo cônico e o básico de movimento circular você já consegue fazer. Também não vou dizer que é o básico. Se você estuda para vestibulares Itaí, você vai perceber que essa questão é muito fácil. Mas, se você for estudante de vestibulares comuns, você acha essa questão bem complicada, porque ela tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas é assim mesmo. Eu tenho certeza que se você parar para analisar ela, tentar entender o conceito da questão, você vai conseguir resolver de boa. Então, vamos aqui resolver ela. Eu vou primeiro ler um pouco do texto para vocês. Basicamente diz o que está acontecendo, tem uma mola que está presa ao corpo A, essa mola está estendida, um fio passa por uma roldana, ou seja, o mesmo fio que conecta o corpo B está conectado ao corpo A, então as trações desses fios elas vão ser as mesmas, e esse corpo B ele realiza um movimento circular num círculo de raio R com velocidade angular ômega. O bloco A tem um certo atrito em relação à mesa, mas a mesa está completamente parada em relação ao chão, não vai contar aqui no nosso exemplo. E o valor da constante de atrito é μ, ele deu aqui na questão. Ele dá a massa do A, a massa do B, o K e o G. Só com isso já dá para resolver a questão facinho, então vamos embora que essa questão é bem legal. Mas dando uma prévia ideia para vocês, basicamente vai ter uma componente aqui dessa tração, então a gente vai ter aqui a tração, vai ser decomposta em duas componentes, a T seno de alfa e a T cosseno, e aí a gente vai trabalhar com base nisso. Depois a gente vai decompor outra nesse sentido aqui, vai igualar, vocês vão ver como tudo vai se organizar aqui. Pronto, toda a questão de dinâmica que a gente for fazer, a primeira coisa de tudo é desenhar todas as forças presentes em todos esses corpos. Pelo menos as forças relevantes, né? Nesse caso, geralmente quando a gente vai desenhar, por exemplo, um bloco que ele claramente vai realizar um movimento, ele vai dar uma aceleração no sentido horizontal, a gente desconsidera a vertical dele, dizendo que a normal é igual ao peso. Mas aqui não, aqui a gente vai ter uma tração, e essa tração vai estar, vou desenhar a tração aqui. Essa tração ela vai ter duas componentes, ela vai ter uma componente que ela é horizontal, essa daqui, não, essa aqui é vertical, foi mal, e uma componente horizontal. Eu vou também até desenhar o ângulo aqui, que eu esqueci de desenhar um ângulo. Tem um ângulo alfa aqui, e aqui também. Deixa eu desenhar, pronto. Aí aqui, vai ter outra componente, que vai ser o T cosseno alfa. E dessas componentes, basicamente o que você vai ter você vai ter também a componente da mola e uma adepto. A mola ela está estendida, ela está esticada. Então o que a tendência natural da mola é? Ela tentar voltar para o estado onde ela está menos comprimida ou esticada, o comprimento natural dela. Então vai existir também uma força aqui chamada força elástica, a Fel, que é Kx. Eu vou logo escrever como Kx. E na questão original, não sei se vocês viram, ele pede o valor da deformação da mola. Então ele pede o x, o tanto que a mola se deslocou. Com isso em mente, a gente já tem aqui mais ou menos as forças que existem nesse bloco. Só faltou algumas. Primeiro, faltou a normal de contato, o peso, obviamente. Deixa eu botar aqui. mg, e faltou também o FAT, a força de atrito. E o FAT, muita gente se confunde na hora de ver qual é o sentido dele nessa questão. Se você botar para o lado errado, vai sobrar um sinal negativo na sua conta e aí você vai acabar errando. Mas existe um sentido correto para a força de atrito, e é esse sentido aqui. Por que esse sentido? Porque o FAT ele quer justamente contrariar o sentido do movimento. E a mola, ela está tentando esticar, ele está tentando puxar o bloco para poder voltar para o comprimento natural dela. Essa força aqui vai ser a força majoritária.
Então o FAT ele vai querer contrariar esse sentido de voltar para a mola. Ele vai estar apontando no sentido contrário ao sentido da mola. E ele vai ser igual a μ vezes a normal. E por que eu escrevi o mg ali e eu apaguei? Porque muita gente comete esse erro. Bota que a normal é igual a mg nesse caso, mas não é. Se você disser que é, a sua conta vai dar errado. Observe bem. Depois que eu faço tudo isso, agora a gente vai para o bloco B. O B tem poucas forças. Basicamente só tem a tração. E essa tração vai ser decomposta. Ela vai ser decomposta em T seno e T cosseno alfa. Então a gente tem aqui o T. O T seno ele vai estar aqui. Por que, Arthur? O T seno vai estar aí? Bem simples. Porque se você traçar aqui uma linha perpendicular à linha horizontal, você vai perceber que aqui tem um ângulo alfa também. Por aqueles casos de geometria que eu esqueci o nome, mas dá para perceber isso. Aí aqui vai ter T cosseno. Pronto. Agora que você já fez isso, você pode incluir a última força, que é o peso. E depois de tudo isso, meio que você já fez todas as forças que atuam nesses corpos. E agora a gente vai poder partir para as equações. A primeira equação que eu vou escrever aqui é a equação da normal. Porque é muito importante que eu ache essa normal, porque ela vai acabar atrapalhando se a gente disser, por exemplo, que ela é igual ao peso. A gente tem que considerar que a normal mais a componente horizontal é igual ao peso. Por quê? Porque é assim, cara. É só você perceber que existem duas forças que estão apontando para cima e uma para baixo. Se a gente considerar que o peso é igual ao normal, vai sobrar essa componente, então não pode ser assim. Vamos lá. mg vai ser igual a n mais t seno alfa. A gente pode transformar isso para isolar o n e deixar que n é igual a t seno alfa menos mg. Não, foi mal. Vai passar o t seno alfa para cá, vai ficar mg menos t seno alfa. A próxima equação que a gente vai montar é a equação das retas que estão na horizontal. Então temos o kx, temos o t cosseno e temos o fat. Novamente, esse corpo, tudo isso que está acontecendo, ele meio que está em equilíbrio. Então a gente vai botar as equações sempre como igualdades. Vamos lá. Fat mais t cosseno é igual a kx. Depois que você fizer isso, você já vai ter quase tudo. Agora basta olhar para a nossa bolinha. Como a tração é a mesma, porque é o mesmo fio, a gente vai poder substituir esse t cosseno em função das massas respectivas desses corpos. Só para relembrar que aqui é massa do A, tá? Massa do A e massa do B. Então eu vou substituir aqui por mg sendo a massa do A, para você não se confundir. Por quê? Porque na questão a gente não pode botar em função da tração, porque é um valor que a gente não sabe exatamente. A gente tem que usar o que a questão deu de dado. Foram as massas dos corpos, a gravidade, a constante, enfim. A gente vai usar isso. E aqui, a última componente que falta é a gente igualar a tração do cosseno com a massa do B. E a última aqui é a da resultante centrípeta. O t seno alfa vai ser a resultante centrípeta aqui. Então eu vou poder substituir por a massa do B com ômega ao quadrado R, que é uma das fórmulas para a aceleração centrípeta. Não é só aquela V quadrado sobre R, também pode ser ômega ao quadrado sobre R. Depois que a gente fizer isso, basicamente a questão está feita. Por quê? Porque ele pede o x, correto? O x vai ser igual ao μn t cosseno alfa sobre o k. Daqui a gente já consegue substituir. T cosseno alfa vai ser mbg e a normal vai ser mag t seno alfa. O t seno alfa é a resultante centrípeta da massa B, então a gente só vai substituir. Mi é igual a mag, não, foi mal. O N vai ser igual a mag
menos mb ômega ao quadrado sobre r. Entendeu? Agora, a gente só vai vai dividir tudo por k. Mais o t cosseno, que vai ser mbg. E praticamente já está feita a resposta. Agora é só substituir. Vai ficar mbg mais mi mag mais mi m ômega ao quadrado r sobre k. Foi mal, é menos aqui. Menos ômega ao quadrado r sobre k. E essa é a questão. Valeu, pessoal. Até mais.